Savete, eu sou a Aline Vieira Malanovic, vou apresentar meu artigo Roteiro Turístico Temático de Direito Romano. Foi publicado na revista Podium. O objetivo do estudo é propor um roteiro turístico temático de direito romano, pensado como complemento do ensino de direito romano numa viagem de estudos. A metodologia é pesquisa bibliográfica, produtos culturais, turísticos, o próprio direito romano, os atrativos da época romana, e então uma associação dos atrativos e os temas em um roteiro. E uma avaliação temática, didática e comercial, uma avaliação da sua viabilidade. Entre os principais resultados, o roteiro inclui locais em que o direito romano foi aplicado, se desenvolveu, como Roma, Pompeia, Ostia, Verona, cidades da Gália, que é a atual França, né? Éfeso, Pérgamo, Istambul, lá na Turquia. Entre as contribuições, a proposta de realização desse roteiro temático de direito romano junto aos atrativos pesquisados, eu acredito que apresenta amplo potencial de exploração como produto turístico cultural, especialmente para os estudos de direito, oferecendo o expressivo benefício da experiência vivencial memorável in loco. Então, como motivação, né, o estudo do direito romano evoca uma época, uma localização específicas. E até hoje em dia, continuam preservadas várias construções datadas da época do Império Romano, da Roma Antiga em geral. Lugares que foram antigas províncias, como na Turquia, na Gália, né, na França. Esses atrativos, da mesma forma que os sítios arqueológicos, despertam interesse de pesquisadores, de turistas, de todo o trade turístico, né, da área de negócio de turismo. O patrimônio cultural é uma das bases da atividade turística e, por isso, o interesse desta pesquisa em propor um roteiro turístico temático de direito romano para complementação de estudos do curso de direito romano numa viagem de estudos. Também fiz uma validação preliminar desse roteiro quanto aos aspectos temáticos, didático e comercial. Fiz uma fundamentação conceitual para este trabalho, mais voltada para a área de turismo. Então, vou só mencionar os principais conceitos, que é o conceito de roteiro turístico, também os roteiros turísticos temáticos, o conceito de patrimônio cultural, o conceito de interpretação. Eu destaco aqui a importância do estudo do direito romano, as áreas do direito romano que podem ser visitadas, de certa maneira, neste roteiro. Os atrativos da época romana. O método da pesquisa, bem organizadinho, eu coloco nesta imagem aqui, as etapas. Uma primeira etapa de coleta de dados, que é essa pesquisa bibliográfica, tanto sobre artigos que falam sobre roteiros turísticos, de turismo cultural, tanto como o direito romano em si, no plano de ensino do curso, nas nossas fontes, nos nossos manuais. Essa parte dos atrativos turísticos, tanto da época do Império Romano, mas nas localidades da Itália, da França e da Turquia. Esses guias turísticos, aí o método é revirar cada um deles e procurar os atrativos da época romana e marcar com esses adesivos simplesinhos coloridos aqui. É uma pesquisa trabalhosa, mas foi extremamente instigante. A segunda etapa da pesquisa, então, foi a análise de dados, que é essa associação dos temas de direito romano aos atrativos que encontrei nesses guias turísticos. Então, os locais de aplicação do direito romano na época, a menção dos locais nos livros de direito romano, especialmente Alves e o Gaius e Justiniano, as institutas, o agrupamento dos locais por temas e por proximidade, pensando já num roteiro, né, a elaboração do roteiro, mapeamento do trajeto, e a descrição do tema, foco e a parte teórica de cada visita. Uma última parte seria uma validação, importante ter o rigor da pesquisa, né, validação, as questões propostas para um grupo de respondentes. Sobre o apelo temático da proposta de roteiro, sobre a adequação didática, perguntando para professores, e a viabilidade comercial, perguntando para agências de turismo. Alguns ajustes depois das respostas desse povo, e então ficou feito o roteiro em si. Depois, modificações foram feitas só a pedido da revista, que caprichar mais na parte teórica sobre a área de turismo e tal, e foram essas modificações do roteirinho. Aqui um breve spoiler. Reparem que organizei esses atrativos de acordo com o plano de ensino da disciplina da Prof. Débora, que tem
os temas da disciplina aqui na esquerda e os atrativos que eu destaquei que poderiam ser lugares relacionados àqueles assuntos, coloquei aqui na coluna da direita. Uns mapas de itinerários, vejam só. Temos trajetos tanto na Itália, quanto na França, quanto lá na Turquia. Então, diversas localidades, Roma, Nápoles, Pompeia, Ostia Antiga, Verona, e várias cidadezinhas na França, várias mesmo, incluindo o Parque do Asterix. E lá na Turquia, no Império Romano do Oriente, né? Istambul, Éfeso, Pérgamo, ou Bérgama, como eles chamam. Istambul, Constantinopla, né? O roteiro ficou com 4 partes. Uma parte inicial, que é em Roma, com um roteirinho assim, um trajeto de 3 dias em Roma, passando no Fórum Romano, em lugares como Cárcere e Mamertino, se pode falar sobre delitos, o Templo de Vesta, onde se pode falar sobre a família. O segundo dia em Roma também visita a Piazza Colonna, os museus capitolinos, esse Arapaques, o Altar da Paz. Também se pode falar sobre o direito das famílias, sobre as coisas públicas, as coisas privadas, sobre inúmeros assuntos, direito sucessório, por exemplo, nesses túmulos, atrativos, lugares que têm a ver ou que evocam algum tema do direito romano que pode ser assunto de uma mini aula, digamos, uma visita e uma interpretação do atrativo relacionando com um tema de direito romano. Essa é a proposta de todo o roteiro aqui. Terceiro dia em Roma, pontes, muralhas, portas, templos, coisas públicas, coisas sagradas. Então, exemplinhos aqui, a Ponte Roto, os templos de Portunus e Hércules, termas de Caracalla, a Via Ápia. Uma segunda etapa do roteiro tem a visita às províncias de Roma, no sul de Roma e no norte de Roma. Então, alguns trajetos sugeridos em Pompeia, em Ostia Antiga e em Verona. Imagenzinhas do Google Maps facilitam a identificação dos locais de visita. Exemplo de visita em Nápoles seria, claro, o Museu Arqueológico, onde estão guardados elementos, objetos obtidos lá em Pompeia e Herculano, da época romana, resgatados das escavações nessas cidades, né? Na própria Pompeia, que é aberta à visitação, bom, temos a cidade inteira, né, disponível para visita, assim como Herculano. As muralhas podem nos evocar o status civitatis, os direitos de cidadãos, a divisão entre o que é a cidade e o que é fora da cidade. Também temos outros locais, como os santuários dos lares, são coisas religiosas, as praças, as termas. Outra visita seria no próximo dia, Ostia Antiga, uma cidade que ficou grande, que era o principal acesso de Roma ao mar, um porto mercante. Então, muitos assuntos do direito das obrigações, a forma de aquisição de cidadania, aquela do transporte de grãos, obrigações, contratos, mancipatio, as coisas em comércio, aquisição de domínio, todos esses temas de obrigações e direitos reais, a gente poderia ter aulinhas de interpretação nessa cidade de Ostia Antiga. Verona é outro lugar que evoca muitos institutos do direito romano, né? Tem lá suas muralhas, suas portas, a grande arena de Verona, que é, se não me engano, a terceira maior da Itália ainda. A Piazza Erbe é uma praça que até hoje é usada para comércio, para feira de hortifruti e alguns souvenirs para turistas, coisas. Também muito do comércio da época pode ser evocado. Essa cidade Verona seria
a última da segunda parte do roteiro, da parte das províncias da própria Itália ainda. E aí a gente passaria a viagem para a Gália. Vamos para a terceira etapa, a província da Gália Romana. Um mapinha aqui do trajeto. Não sei nem pronunciar direitinho aqui, mas alguém me ajuda. Eze, Nîmes, Vienne, Aix-les-Bains, Autun, Alès-Saint-Reine e Paris. E o Parc Terry é numa cidade chama Lely. Nessa cidade Eze tem a tumba do Augusto, essa imagem da esquerda ali embaixo. Também todas as tumbas, né, e monumentos funerários podem evocar essas aulinhas sobre direito sucessório e os testamentos, todos esses institutos relacionados às sucessões. Na cidade de Nîmes, também temos algumas restos sagradas, restos santas, construções da época romana que ainda estão lá de pé, podem ser apreciadas e são lindas, né? No próximo dia, na Gália, essas cidades que têm templos, especialmente templos, seriam um dia dedicado às coisas sagradas, para estudo da classificação dos bens. Ver esses templos, visitar em várias cidades. Uma sugestão de atividade no roteiro é assistir a alguns filmes para preparar para o próximo dia. No próximo dia, uma das cidades é a cidade do Vercingetorix, que é o Gaules Irredutível, aquele, né? Tem estátuas gigantes dele. E na outra cidade temos museus arqueológicos com bens privados e tal, tomados durante a conquista da Gália pelo Júlio César. E podemos, então, nesses lugares, junto dessa estátua, desse museu, ter aulinhas sobre essa condição de estrangeiro, sobre o status civitas, status libertatis e muitos outros aspectos do direito romano. Paris, um lugar imperdível seria o próprio Museu do Louvre, onde a gente pode ver obras, esculturas, pinturas, especialmente o Rapto das Sabinas, eu diria, esculturas de imperadores, Adriano, bom, o Alexandre da Macedônia, da Grécia, a própria Cleópatra, e itens como, bom, lá no Louvre tem o próprio Código de Hammurabi, seria palco ali, ou um lugar para a gente fazer uma breve aulinha sobre a história do direito, desde lá, da Babilônia, passando pela explosão no direito romano, né? Seria muito legal. Em Paris também existe a Cripta de Lutécia, chamam Lutecium, era o nome da Paris, né, da época romana. É um lugar preservado e visitável também. Etapa do roteiro da Gália não poderia terminar em outro lugar, senão o Parque do Asterix. Mas que tem a aldeiazinha e personagens lá que a gente pode brincar e se divertir aprendendo sobre a Gália romana. A última parte do roteiro, então, a gente voa para o Império Romano do Oriente, vai para Constantinopla, atualmente conhecida como Istambul. Nas cidades de Éfeso e Pérgamo, nós podemos enxergar muitos prédios preservados. Em Éfeso tem a famosa Biblioteca de Celso. Bom, Éfeso é a cidade greco-romana considerada a mais bem preservada e tem os atrativos, enfim, preservados, né? A gente pode caminhar pelas vias, elas estão até hoje com calçamento inteiro, muitas lojinhas e portas, portais, arcos, um teatro romano gigante, um anfiteatro também, templos. É lindo, lindo, nossa. Pérgamo também tem muitas dessas construções ainda em pé.
Nessas duas cidades, Éfeso e Pérgamo, os projetos sugeridos são esses das imagens, são praticamente sítios arqueológicos específicos ali, e tem uma visita guiada mais ou menos direcionada. Então, em Éfeso é uma via de ida e volta, assim, e em Pérgamo é um circuito, a gente passa em volta do sítio arqueológico. Isso é bem legal. Em Istambul, uma sugestão ali, não sei se dá para ver na imagem, os atrativos eles são concentrados, mas lá adiante tem a torre da muralha, que também é um lugar bem interessante. Para Istambul, a sugestão é a visita às muralhas, ao Fórum do Teodósio, onde se pode comprar um imóvel, fazer alguma encenação com... Vocês imaginem o juiz, a balança, a varinha, as testemunhas, fazer uma cerimônia de banquete. Tem a coluna de Constantino, que é da época lá enfim, de um dos Constantinos. A Águia Sofia, naturalmente imperdível, da época do Justino também. Levou um tempo para ser construída, né? E a sugestão de roteiro aqui turístico é encerrar o passeio no Gran Bazar dos turcos, indicando assim o fim do Império Romano e então a ocupação turca e seu comércio, né? Na finalização do trabalho aqui tem uma discussão dos resultados. Eu trouxe de volta a imagenzinha do método, das etapas de pesquisa, para dizer assim, essa versão, uma versão preliminar do roteiro, ela foi enviada para um grupo de turistas, de professoras, de agentes de viagem. Elas validaram a proposta e alguns dos respondentes fizeram sugestões. Então, essas sugestões, foi bem interessante, eu anotei nessa parte de discussão de resultados. Com as conclusões, rapidinho aqui, esse trabalho alcançou o objetivo de propor um roteiro turístico temático de direito romano para o estudo do curso de direito romano, uma viagem de estudos. Também alcançou aquele objetivo adicional, que era a validação preliminar do roteiro em relação ao apelo temático, a adequação didática e a viabilidade comercial. Esse apelo temático, não sei se ficou claro, apelo temático eu perguntei para turistas, para 9 turistas. A adequação didática eu perguntei para 2 professoras. A viabilidade comercial eu perguntei para 3 agências de viagens internacionais. Foram os poucos respondentes da pesquisa. Um resumo dos resultados mostra mais de 100 atrativos datados do período da Roma Antiga que podem ser visitados. A maioria na cidade de Roma, daí outros na Itália também, alguns na França, outros na Turquia. O roteiro visita 16 cidades em 15 dias. Todas essas cidades apresentam atrativos lindos, né? Correspondem a locais em que o direito romano foi aplicado e se desenvolveu dia após dia. Em áreas, aqui até cito em lista, né? Áreas como o direito civil, a cidadania, a liberdade, o direito de família, parentesco, adoção, casamento, direito das obrigações, contratos, delitos, comércio, os processos das ações, o direito das coisas, classificação dos bens, o direito das sucessões e as próprias fontes do direito. As referências que eu usei aqui,